Um dos encontros mais extraordinários que já vimos nas profundezas. Acredita-se ser o maior tubarão branco já filmado. Você acha que o lendário Megalodon desapareceu para sempre? Bem, pense novamente. Este vídeo mergulha em encontros impressionantes que sugerem que algo massivo, talvez até maior que o Megalodon, está espreitando sob as ondas. Isso não é enorme. Isso é gigantesco. Esses avistamentos incríveis vão te levar profundamente aos mistérios do oceano, onde o invisível se torna inesquecível. Junte-se a nós enquanto desvendamos as 37 aparições de tubarões que podem ser megalodons, ou algo talvez ainda maior. Número 37, o tubarão zangado. Exploradores subaquáticos frequentemente encontram o inesperado. Mas nada poderia ter preparado este mergulhador para o que veio a seguir. Enquanto capturava imagens da vida marinha, a câmera do mergulhador capturou algo surpreendente. Um tubarão que parecia tudo menos satisfeito. Seus dentes brilhavam e seus olhos não desviavam da câmera, como se estivesse avisando o intruso para se afastar. Os tubarões são conhecidos por sua destreza na caça, mas este exibiu algo mais, uma reação bruta, quase consciente, ao ser observado. Será que os tubarões têm emoções mais profundas do que imaginamos? O que mais se esconde por trás de seu comportamento misterioso? Bem, você pode não gostar da resposta quando vir o próximo tubarão. Número 36. O gigante do Golfo do México. Nas profundezas do Golfo do México, a quase 9.000 pés abaixo da superfície, um tubarão enorme foi capturado por uma câmera perto de uma plataforma de petróleo. As imagens compartilhadas online mostram a criatura deslizando sem esforço pela água. Seu tamanho impressionante desafia a crença. A especulação surgiu. Poderia ser este o Megalodon que se pensava ter desaparecido há milhões de anos? Ou seria um descendente, ainda carregando os genes de seus antigos ancestrais? A ideia de que um predador colossal assim ainda possa vagar pelos oceanos causa arrepios. Mas e se disséssemos que um tubarão poderia possivelmente sequestrar sua próxima pescaria? Número 35. O mistério da viagem de pesca. Dois amigos em uma tranquila viagem de pesca se viram no meio de algo extraordinário. Ondas incomumente grandes começaram a se formar nas proximidades, chamando sua atenção. Ao se aproximarem, perceberam que estavam testemunhando uma criatura de tamanho inimaginável. Não era apenas um tubarão. Era muito maior do que qualquer espécie conhecida. O momento foi capturado em câmera e a empolgação em suas vozes era palpável. Poderia realmente ter sido o Megalodon ou foi um vislumbre de algo ainda mais aterrorizante? Embora este caso seja ambíguo, o próximo assombrará o mundo para sempre. Número 34. A sombra na água. Enquanto pescava perto da borda de uma ilha, um homem notou algo que o paralisou. Uma sombra gigantesca deslizava logo abaixo da superfície, movendo-se com uma calma assustadora. À medida que se aproximava, sua forma maciça tornava-se inconfundível. Um tubarão de tamanho extraordinário. Como uma criatura assim poderia se mover tão perto da terra sem ser vista antes? Meu Deus! Jesus, isso é enorme! Isso é massivo. A percepção de que esses gigantes poderiam estar nadando fora de vista deixa uma pergunta inquietante. O que mais pode estar à espreita, escondido à vista de todos? Você terá suas respostas na próxima aparição de tubarão nesta lista. Número 33. O Encontro Branco. Nas águas cristalinas de Oahu, Havaí, um evento inesquecível aconteceu. Uma mergulhadora chamada Ocean Ramsey causou sensação na internet quando compartilhou imagens dela nadando ao lado do que muitos acreditam ser o maior tubarão branco já registrado. Este predador massivo, medindo impressionantes 6 metros, ganhou o carinhoso apelido de Vovó Grande Branca. Ao contrário da reputação feroz que muitas vezes acompanha os tubarões, esta magnífica criatura exalava uma aura de calma.
Ela nadava graciosamente pela água, completamente indiferente à presença de Ramsay. O vídeo encantou os espectadores, desafiando a noção de que os tubarões são apenas caçadores brutais. Mas, assim como este encontro tranquilo nos lembra da beleza do oceano, a próxima história revela seu lado imprevisível e aterrorizante. Número 32. O salto do Megalodon. Imagine estar à beira do oceano, desfrutando de um momento tranquilo enquanto as ondas batem na costa. De repente, a cena serena se transforma em caos. Em um instante, um enorme tubarão emerge da água, segurando um peixe menor em suas mandíbulas maciças. A visão de seus dentes afiados como navalhas é suficiente para deixar qualquer um paralisado de medo. O poder e o tamanho dessa criatura pareciam de outro mundo. Aqueles que testemunharam o momento não conseguiam se livrar da sensação de que não era um tubarão comum. Poderia ter sido o lendário Megalodon, um predador que se pensava ter desaparecido há milhões de anos. E se não, que criatura poderia ser assustadora o suficiente para imitar o gigantesco Meg? As respostas para isso são desconhecidas. Mas você já se perguntou como seria quase ser comido por um tubarão? Bem, as próximas imagens de tubarão vão te dar uma ideia exata disso. Número 31. Megalodon gigante em filme. Em um clipe que parece saído de um filme de sucesso, um tubarão gigantesco quebrou a superfície da água, revelando suas mandíbulas enormes e dentes reluzentes. O tamanho impressionante dessa criatura deixou os espectadores maravilhados, com muitos questionando se as imagens poderiam ser reais. Alguns céticos sugeriram que era apenas outro tubarão grande, enquanto outros foram rápidos em afirmar que era evidência de um megalodonte ainda vagando pelos mares. A cena reacendeu debates acalorados entre entusiastas marinhos. E quando o tubarão desapareceu de volta nas profundezas, uma coisa ficou clara. Nossos oceanos ainda podem guardar segredos além da nossa imaginação, como você verá no próximo vídeo de tubarão. Número 30. Um brincalhão tubarão-tigre. Os tubarões são frequentemente vistos como os caçadores supremos do mar, mas às vezes nos surpreendem com comportamentos completamente inesperados. Em um encontro recente, um nadador perto da costa teve um encontro incomum com um grande tubarão-tigre. Em vez de agir agressivamente, o tubarão parecia curioso, observando o nadador a uma distância segura. O momento parecia quase brincalhão, como se o tubarão estivesse tão intrigado com o humano quanto o humano estava com o tubarão. Foi este um raro vislumbre da natureza curiosa de um tubarão-tigre? Ou havia algo mais profundo em jogo? O encontro deixou o nadador pensando no que realmente estava acontecendo nas profundezas extremas do oceano. Mas, se este te confunde, você não está pronto para a próxima aparição de tubarão. Número 29. Mistério de Cape Cod. Cape Cod é conhecido por suas vistas costeiras deslumbrantes. Mas, para um navegante, tornou-se o cenário de um encontro que ele nunca esqueceria. Enquanto estava na água, ele avistou um enorme tubarão nadando ao lado de seu barco. A empolgação se transformou em choque quando ele pegou sua câmera para documentar o avistamento. A especulação surgiu quando as imagens foram para a internet. Alguns espectadores sugeriram que poderia ser um bebê megalodon, provocando debates sobre se esse predador antigo ainda poderia estar vivo. O mistério só se aprofundou, deixando todos a ponderar sobre as incríveis maravilhas que ainda podem existir nas profundezas do oceano. No entanto, o que acontece no próximo encontro com o tubarão vai arrepiar você. Número 28. O encontro surpreendente de um navegador solitário. Navegar sozinho pode oferecer paz e solidão, mas para um homem trouxe uma emoção inesperada. Enquanto desfrutava de um passeio tranquilo, uma criatura enorme surgiu repentinamente da água, criando ondas que balançaram seu barco. O encontro, embora breve, foi suficiente para arrepiar. Quando ele compartilhou as imagens, surgiram várias teorias. Alguns acreditavam que era um peixe-boi inofensivo, enquanto outros especulavam que poderia ser algo muito mais extraordinário, um jovem megalodonte. A ideia de um bebê megalodon despertou uma curiosidade sem fim.
e deixou os espectadores ansiosos por mais evidências desse predador evasivo. Agora, imagine se você visse um enorme megalodon bem debaixo do seu barco. Bem, foi exatamente isso que aconteceu no próximo encontro. Número 27. Megalodon sobe o barco. Em abril de 2016, um canadense carregou um vídeo que abalou a internet. As imagens capturaram um tubarão colossal deslizando logo abaixo de seu barco. Ele afirmou com confiança que era um megalodon, apontando para o tamanho enorme do tubarão como prova inegável. A afirmação gerou uma tempestade de debates. Alguns argumentaram que era apenas um tubarão frade, uma espécie grande, mas inofensiva. Outros, no entanto, estavam convencidos de que era o lendário predador, despertando um renovado interesse em saber se tal criatura ainda poderia vagar pelos oceanos de hoje. O vídeo cativou os espectadores, deixando todos a imaginar o que mais poderia estar à espreita nas profundezas. No entanto, e se disséssemos que nem todos os tubarões gostam de ficar debaixo da superfície? Número 26. O ladrão de iscas. Ao largo da costa da Flórida, uma viagem de pesca tomou um rumo selvagem. Tudo estava calmo, até que não estava mais. Os homens a bordo foram pegos de surpresa quando um tubarão colossal investiu contra a mita-isca, com a boca escancarada, movendo-se com velocidade relâmpago. Os pescadores mal tiveram tempo de reagir antes que o gigante desaparecesse, deixando apenas um redemoinho de água para trás. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O tamanho deste tubarão era diferente de tudo que eles já tinham visto. Poderia ter sido um raro avistamento de um predador pré-histórico? Ou seria um tipo totalmente novo de gigante do oceano? O suspense continua a crescer, mas nem todos os encontros com tubarões acontecem por acaso, como você descobrirá no próximo caso. Número 25. Encontro inacreditável do mergulhador. A maioria das pessoas imagina tubarões como predadores de sangue frio, mas a experiência de um mergulhador virou essa ideia de cabeça para baixo. Nas profundezas do mar, ela se deparou com um tubarão que não parecia se encaixar na imagem típica e aterrorizante. Em vez de agressividade, esse tubarão demonstrou uma brincadeira inesperada, circulando suavemente e se aproximando como se quisesse interagir. Em um momento, parecia até buscar atenção, quase como se estivesse pedindo um abraço. A mergulhadora, cuidadosamente, empurrou a criatura curiosa para longe, e ela deslizou pacificamente, deixando-a com uma memória inesquecível. Encontros como este fazem você se perguntar: o que mais nós entendemos mal sobre esses animais incríveis? Mas, assim como este momento mostrou os tubarões sob uma luz diferente, a próxima história fará você questionar tudo o que pensava saber sobre sua natureza predatória. Número 24. Uma surpresa debaixo do barco. Um grupo de turistas estava desfrutando de um dia sereno no mar, aproveitando o sol e as ondas calmas. Mas a paz deles foi interrompida quando uma criatura colossal emergiu das profundezas, passando diretamente sob o barco deles. Seu tamanho era impressionante e suas marcas, longas listras brancas, eram diferentes de tudo que já tinham visto. Era uma baleia? Um tubarão gigante? Ou algo completamente novo? Os passageiros debateram, sua curiosidade aguçada. Seja o que for, deixou todos a bordo com uma história inesquecível e mais perguntas do que respostas. Número 23. A caça capturada em câmera. Um mergulhador filmou algo extraordinário. Um tubarão enorme com um peixe gigante preso firmemente em suas poderosas mandíbulas. Isso não foi apenas mais um momento de alimentação subaquática. Os movimentos rápidos e eficientes do tubarão sugeriam que era um caçador experiente, uma criatura que sabe exatamente como dominar seu ambiente. O que tornou essa cena ainda mais intrigante foi o comportamento que se seguiu. Em vez de devorar sua presa imediatamente, o tubarão parecia pausar, quase como se tivesse outro plano em mente. Estava guardando sua presa? Estava usando o peixe como isca para algo maior? As imagens deixaram os espectadores adivinhando sobre os instintos secretos desses predadores de topo. Número 22. A descoberta do drone. Filmagens recentes de drone capturaram o que pode ser um dos encontros oceânicos mais impressionantes até agora. Um tubarão gigantesco nadava perto da superfície, movendo-se com uma calma que parecia quase de outro mundo.
A escala impressionante da criatura deixou os espectadores questionando tudo. Poderia ser esta uma espécie ainda a ser descoberta? Ou, como alguns sugeriram, poderia ser evidência de que o Megalodon ainda existe? As imagens provocaram uma onda de especulações, com teorias que vão de criaturas míticas a anomalias científicas. Mas, se você achou essa caça impressionante, espere até ouvir sobre o avistamento de tubarão que incendiou a internet. Número 21. Meg encontra turistas. Durante um cruzeiro tranquilo no Oceano Atlântico, um grupo de turistas se deparou com o que poderia ter sido o predador mais lendário de todos os tempos. Do nada, um enorme tubarão apareceu, circulando o barco logo abaixo da superfície. Seu tamanho maciço e movimentos deliberados cativaram todos a bordo. Alguns afirmaram que era o Megalodon de volta da extinção, enquanto outros acreditavam que poderia ter sido um inofensivo tubarão-frade. Independentemente disso, a visão dessa incrível criatura causou arrepios na multidão. Não é todo dia que você chega tão perto de algo tão impressionante. Mas, justo quando você pensa que o oceano não poderia ter mais surpresas, a próxima visão levanta questões ainda maiores. Número 20. Um dia de praia para lembrar. Um dia rotineiro na praia na Flórida se transformou em uma experiência de tirar o fôlego para um grupo de banhistas. Tudo estava normal até que uma grande barbatana triangular cortou a água perto da costa. A visão de um tubarão enorme tão perto da terra deixou todos paralisados de admiração. Felizmente, o tubarão eventualmente voltou e desapareceu em águas mais profundas. Mas o encontro deixou uma sensação persistente de inquietação. Com que frequência esses gigantes se aventuram tão perto da atividade humana sem serem notados? Número 19. Um tubarão colossal na costa brasileira. Em novembro de 2012, surgiu um vídeo mostrando um tubarão tão enorme que devia ter mais de 18 pés de comprimento. Filmado na costa brasileira, essa criatura deslizava ao lado de um barco, seu tamanho diminuindo qualquer coisa vista nas águas modernas. A filmagem viralizou, provocando especulação mundial. Entusiastas marinhos debateram intensamente. Poderia ser este o Megalodon, ainda vivo nas profundezas inexploradas dos nossos oceanos, ou era um membro excepcionalmente grande de uma espécie conhecida? O vídeo reacendeu questões antigas sobre o que ainda pode espreitar sob as ondas. Mas, enquanto essa filmagem foi chocante, a próxima história leva o suspense a um nível completamente diferente. Número 18. Um encontro próximo de um mergulhador. O que começou como um mergulho de rotina, rapidamente se transformou em um pesadelo. Quando uma mulher se preparava para entrar na água, um tubarão enorme surgiu, indo diretamente em sua direção. Sua boca se abriu e, por um momento de tirar o fôlego, parecia que a criatura estava se preparando para atacar. Pensando rápido, o mergulhador subiu de volta ao barco a tempo, evitando por pouco o que poderia ter sido um encontro desastroso. Este susto serve como um lembrete claro de quão imprevisível o oceano pode ser. Você nunca sabe o que pode surgir das profundezas. E às vezes o que está por baixo é ainda mais surpreendente do que você poderia imaginar, como você está prestes a descobrir. Número 17. Tubarão rouba a cena. Começou como um dia tranquilo no mar. Um grupo de pescadores lançou suas linhas, esperando uma boa pesca. Mas o que conseguiram foi algo que ninguém esperava. Do nada, um tubarão enorme apareceu, movendo-se com uma graça aterrorizante. Em um movimento rápido, ele agarrou a isca e desapareceu nas profundezas como se nunca tivesse estado lá. Isso não era apenas um tubarão comum, era enorme, com uma presença que deixou todos sem palavras. Que tipo de predador se move com tanto poder e furtividade, e foi esse um encontro único? Ou há mais gigantes escondidos nas sombras do oceano? O próximo lhe dará as respostas para suas perguntas. As respostas para isso... Conhecido, mas você já se perguntou como serias? Como? Bem, as próximas imagens do tubarão dar a você uma amostra exatamente disso. Número 31. Meg gigantesco no filme. Em um clipe que... diretamente de um blockbuster. Filme, um gigantesco tubarão quebrou a superfície de água, expondo suas mandíbulas enormes e dentes reluzentes. O tamanho impressionante dessa criatura deixou os espectadores maravilhados, com muitos questionando se as imagens poderiam ser reais.
Alguns céticos sugeriram que era apenas um grande tubarão, mas outros foram rápidos em afirmar que era evidência de um megalodonte ainda vagando pelos mares. A cena reacendeu debates acalorados entre entusiastas marinhos. E enquanto o tubarão desaparecia de volta nas profundezas... Que descoberta! Os oceanos podem ainda guardar segredos além da nossa imaginação. No próximo vídeo de Tubarão. Número 30. Um tubarão-tigre brincalhão. Os tubarões são frequentemente vistos como os caçadores supremos do mar, mas às vezes eles nos surpreendem com comportamentos completamente inesperados. Em um encontro raro, um nadador próximo teve um encontro incomum com um grande tubarão-tigre. Em vez de agir agressivamente, o tubarão parecia curioso, observando o nadador a uma distância segura. O momento parecia quase brincalhão, como se o tubarão estivesse tão intrigado quanto o humano estava com o tubarão. Seria este um raro vislumbre da natureza curiosa de um tubarão-tigre, ou haveria algo mais profundo em jogo? O encontro deixou o nadador pensando no que estava nas profundezas extremas do oceano. Mas se este te confunde, não estamos prontos para o próximo avistamento de tubarão. Número 29. Mistério de Cape Cod. Por suas vistas costeiras deslumbrantes. Mas para um navegante, tornou-se o cenário de um encontro que ele nunca esqueceria. Enquanto estava na água, ele avistou um enorme tubarão nadando ao lado de seu barco. A empolgação se transformou em choque quando ele pegou sua câmera para documentar o avistamento. A população explodiu quando as imagens foram para a internet. Alguns espectadores sugeriram que fosse um megalodon bebê, provocando debate sobre se esse predador antigo ainda poderia estar vivo. O mistério apenas se aprofundou, deixando todos a ponderar sobre as incríveis maravilhas que ainda podem existir nas profundezas do oceano. No entanto, o que acontece no próximo encontro com o tubarão vai arrepiar você. Número 20. O susto de um navegante solitário. Navegar sozinho pode oferecer paz e sossego, mas para um homem, trouxe uma emoção inesperada. Durante o passeio, uma criatura enorme de repente emergiu da água, criando ondas que balançaram seu barco. O encontro, embora breve, foi suficiente para arrepiar sua espinha. Quando ele compartilhou as imagens, surgiram várias teorias. Alguns acreditavam que era uma harmonia, enquanto outros especulavam que poderia ser algo muito mais extraordinário, um jovem megalodonte. A ideia de um bebê megalodonte despertou uma curiosidade infinita e deixou os espectadores ansiosos por mais evidências desse predador evasivo. Agora, imagine se você visse um megalodon enorme bem debaixo do seu... Bem, foi exatamente isso que aconteceu no próximo encontro. Número 27. Megalodon sob o barco. Em abril de 2016, um homem canadense carregou um vídeo na internet. A filmagem capturou um colossal. Ele afirmou com confiança que era um megalodon, apontando para o tamanho enorme do tubarão como prova inegável. A alegação provocou uma tempestade de debates. Alguns argumentaram que era apenas um tubarão frade, uma espécie grande, mas inofensiva. Outros, no entanto, estavam convencidos de que era um predador lendário, despertando um interesse renovado sobre se tal criatura ainda poderia vagar pelos oceanos de hoje. O vídeo cativou os espectadores, deixando todos a imaginar o que mais poderia estar à espreita nas profundezas. No entanto, e se disséssemos que nem todos os tubarões gostam de ficar abaixo da superfície? Número 26. O ladrão de iscas. Ao largo da costa da Flórida, uma viagem de pesca tomou um rumo selvagem. Tudo estava, até que não estava. Os homens a bordo foram pegos. O tubarão avançou em direção à isca deles, com a boca escancarada, movendo-se com velocidade relâmpago. Os pescadores mal tiveram tempo de reagir antes que o gigante desaparecesse, deixando um redemoinho de água para trás. O tamanho desse tubarão era diferente de tudo que eles já tinham visto. Poderia ser um raro avistamento de um predador pré-histórico, ou seria um tipo totalmente novo de oceano. O suspense continua a aumentar, mas nem todos os encontros com tubarões acontecem por acaso, como você verá no próximo caso. Número 25. Encontro inacreditável do mergulhador. A maioria das pessoas imagina tubarões como predadores de sangue frio, mas a experiência de um mergulhador virou essa ideia de cabeça para baixo. Nas profundezas, encontrou-se cara a cara com um tubarão que não parecia se encaixar na imagem típica e assustadora.
Essa sombra, uma brincadeira inesperada, e se aproximando como se quisesse interagir. Em um momento, parecia até buscar atenção, quase como se estivesse pedindo por um. Mas, cautelosamente, afastou a criatura e ela deslizou pacificamente, deixando uma memória inesquecível. Encontros como este revelam o que mal interpretamos sobre esses animais incríveis. Mas assim como este momento mostrou os tubarões sob uma luz diferente, a história fará você questionar tudo o que pensava saber sobre a verdadeira natureza deles. Número 24, uma surpresa sob o barco. De turistas estava desfrutando de um dia sereno no mar, aproveitando o sol e as ondas calmas. Mas sua paz foi rompida quando uma criatura colossal emergiu das profundezas, passando diretamente por baixo. Seu tamanho era assustador, e suas marcas longas, serpenteando além de qualquer coisa que já tinham visto. Seria uma baleia, um tubarão gigante ou algo completamente novo? Os passageiros debateram. Sua curiosidade foi despertada, seja o que for, deixou todos a bordo com uma história esquecível. Mais perguntas do que respostas. Número 3. A caçada capturada em câmera. Um mergulhador capturou algo extraordinário em filme. Um tubarão enorme com um peixe gigante firmemente preso em suas poderosas mandíbulas. Isso não era apenas mais uma alimentação subaquática. Os movimentos rápidos e eficientes do tubarão sugeriam um caçador experiente, uma criatura que sabe exatamente como dominar seu ambiente. O que tornou esta cena ainda mais intrigante foi o comportamento que se seguiu. Em vez de devorar sua presa imediatamente, o tubarão parecia pausar, quase como se... Número 8. O Megalodon satélite. Poderia um satélite ter capturado provas da existência do Megalodon? Uma imagem recente tirada perto de São Paulo gerou intensos debates. A fotografia mostra um tubarão enorme nadando em águas abertas, sua sombra se estendendo mais do que um ônibus de 40 pés. Quando especialistas analisaram a imagem, estimaram que o comprimento da criatura era superior a 70 pés. O tamanho impressionante deste animal desafia explicações, levando muitos a acreditar que poderia ser o esquivo Megalodon. À medida que a imagem se espalhou online, as discussões sobre a possível sobrevivência do predador reacenderam. Poderia ser esta a evidência que estávamos esperando? Ninguém sabe. Mas esta não é a única vez que um tubarão incrivelmente massivo foi capturado em câmera. Número 7. O gigante capturado na câmera. O que começou como uma filmagem documental comum se transformou em algo saído de um pesadelo. No fundo do oceano, um grupo de exploradores filmou o que presumiram ser imagens rotineiras. Mas então, algo enorme apareceu. Um tubarão, muito maior do que qualquer coisa que já tinham visto, nadou bem ao lado de sua gaiola. Suas mandíbulas enormes e dentes serrilhados não deixavam dúvidas. Este não era apenas um grande tubarão. Muitos acreditam que era um megalodão. Os exploradores prenderam a respiração, suas câmeras capturando cada detalhe arrepiante do encontro. As filmagens causaram um impacto na comunidade marinha, levantando a possibilidade de que este predador antigo ainda possa existir. Mas isso era apenas o começo. A próxima aparição levaria os limites da crença ainda mais longe. Número 6. Um monstro nas profundezas. Quando os pesquisadores ouviram relatos de um enorme tubarão em águas inexploradas, sabiam que tinham que investigar. O que encontraram superou suas expectativas mais selvagens. Após dias de busca, avistaram-na. Uma fêmea de tubarão branco, medindo mais de 20 pés de comprimento. O tamanho por si só era chocante, mas as perguntas rapidamente surgiram. Seria apenas um grande tubarão branco incomumente grande, ou poderia ser algo mais? Sussurros de um bebê megalodon começaram a circular, adicionando intriga à descoberta. Até mesmo pesquisadores experientes saíram do encontro com mais perguntas do que respostas. E, por mais incrível que tenha sido esse avistamento, o próximo nos leva a uma ilha que esconde segredos que você não acreditaria. Número 5. O predador oculto da Ilha Manoi. A Ilha Manoi, conhecida por suas águas tranquilas, esconde algo longe de ser pacífico. Durante uma expedição de mergulho rotineira, um mergulhador estava filmando o sereno cenário subaquático quando algo extraordinário aconteceu. Um tubarão enorme nadou diretamente em sua direção, com suas enormes mandíbulas bem abertas. O tubarão mordeu a lente da câmera do mergulhador, deixando arranhões profundos, mas sem danos permanentes. O encontro próximo revelou dentes afiados e um tamanho impressionante que deixou o mergulhador abalado.
Alguns especulam que poderia ter sido um jovem megalodon usando seu enorme poder para afirmar dominância. A imprevisibilidade do oceano estava em plena exibição aqui, mas nada poderia preparar ninguém para a próxima descoberta. Número 4. Evidência do passado. Em 2009, algo foi trazido pela maré no Havaí que abalou profundamente os moradores locais. A pergunta na mente de todos era simples: o que poderia ter causado isso? Os danos à baleia sugeriam que ela foi atacada por algo muito maior do que qualquer predador conhecido. A especulação rapidamente se voltou para o megalodon, a única criatura capaz de tal destruição. Será que esta baleia encalhada era evidência de um predador pré-histórico vivo? A ideia parecia selvagem demais para acreditar, mas as pistas apontavam em uma direção assustadora. E se isso não for suficiente para convencê-lo, o próximo avistamento pode mudar sua opinião. Número 3. Um tubarão das profundezas. Capturado por um submarino de águas profundas, este vídeo deixou os especialistas sem palavras. A câmera capturou um tubarão enorme emergindo das profundezas turvas, seus dentes afiados brilhando na luz fraca. O que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. O tubarão devorou um peixe inteiro, seu tamanho fazendo a refeição parecer um mero lanche. Mas a parte mais inquietante, o tubarão não desapareceu imediatamente. Ele circulou o submarino, inspecionando-o com o que parecia ser curiosidade. Para a tripulação dentro, cada segundo parecia uma eternidade. Muitos acreditam que isso foi um raro vislumbre do megalodon retornando para investigar o estranho navio em seu território. Agora, e se disséssemos que os humanos não são as únicas vítimas desses tubarões assustadores? Número 2. Um frenesi alimentar. Um grupo de mergulhadores se deparou com uma cena horrível. Um tubarão, possivelmente um megalodon, alimentando-se de uma carcaça de baleia. A visão era tanto horrível quanto hipnotizante. Este tubarão era enorme, seus dentes rasgando a carcaça com facilidade. Durante dias, discussões online correram soltas. Seria este um megalodon, retornando aos seus antigos locais de alimentação? Após uma inspeção mais detalhada, os pesquisadores identificaram o tubarão como um grande branco grávido. No entanto, mesmo com essa revelação, o encontro lembrou a todos o quão impressionantes e aterrorizantes os predadores do oceano podem ser. Mas, e se um predador muito maior estivesse à espreita nas proximidades? A próxima história pode fornecer a resposta para essa pergunta aterrorizante. Número 1. Uma caça como nenhuma outra. Uma tripulação de submarino aventurou-se nas profundezas do oceano, sem saber da visão incrível que os aguardava. À medida que desciam, notaram uma sombra maciça, movendo-se à distância. Não demorou muito para que a sombra se revelasse. Um tubarão gigantesco, muito maior do que qualquer outro que eles já haviam encontrado. O tubarão aproximou-se de outro tubarão menor, aparentemente se preparando para uma caçada. Suas mandíbulas largas e dentes enormes deixaram a tripulação paralisada de admiração. Enquanto o predador circulava o submarino, discussões surgiram a bordo. Poderia ser um descendente do megalodon, ou talvez o lendário predador em si? O tubarão eventualmente desapareceu nas profundezas. Mas o encontro deixou a tripulação com uma sensação assombrosa dos vastos mistérios inexplorados do oceano. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.